Faltam 6 dias para o recenseamento da população. Forças de segurança têm mais de 120 efetivos para assegurar a operação. O presidente senegalês dissolve o Parlamento e antecipa eleições para 17 de novembro. Boa tarde, sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Hoje Notícias começa agora. Boa tarde, uma vez mais. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O Centro de Internamento de Menores em Conflitos com a Lei não funciona desde que foi inaugurado em 2015. O Procurador-Geral da República visitou as instalações e considera urgente a sua operacionalização. Hélder Pitagros visitou também as instalações do Julgado de Menores no Zango 3. Abuso sexual, furtos, roubos e homicídios são os casos que levam muitos adolescentes ao julgado de menores. A instituição responsável em aplicar medidas de prevenção criminal aos adolescentes que cometem atos criminais atende por semana 5 processos. Maria Silva, juíza responsável da Sala de Justiça Juvenil, avançou que os menores em conflito com a lei ouvidos voltam para casa devido à falta de condições para os passos subsequentes. Fazemos os julgamentos, aplicamos as medidas e é normal e é processual lhes é aplicado também as medidas que constam do Código Penal, o semestre, cerca de 100 processos. Portanto, a nossa competência vai dos 12 aos 16 exclusivos. Como recurso, o julgado de menores tem aplicado medidas socioeducativas. Se não está a estudar, colocamos no sistema de ensino. Se não tem registro, a gente registra. E damos aquele acompanhamento social. A falta de especialistas é um dado que despertou a preocupação do Procurador-Geral da República durante uma visita que efetuou às instalações do Julgado de Menores no Zango 3. Hélder Pitagros diz haver necessidade de coordenação com outros ministérios para que se possa dar resposta aos menores que vão parar aquela instituição. Ainda há algumas coisas que têm que ser melhoradas, desde a parte de equipamentos, assim como também por pessoal mais especializado, porque isso requer que tenha pessoal especializado. Essa estrutura toda só tem um único psicólogo, o que é insuficiente. Tem que haver uma relação mais efetiva com outros departamentos ministeriais, como, por exemplo, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Justiça. O Centro de Internamento para Menores foi inaugurado há 9 anos. De lá para cá, esta instituição fundamental para a reeducação dos menores em conflito com a lei nunca funcionou como devido. Tem a capacidade para albergar cerca de 250 menores. Inicialmente não funcionou porque havia algumas características que tinham que ser observadas na sua construção e não foram. Nomeadamente questões de segurança, tinha muitos objetos em vidro, que põem em risco, as pessoas estão aí. E logo a seguir veio o Covid, na altura em que se estava a trabalhar para conformar o centro, a sua estrutura, aquilo que é necessário. Hélder Pitagros entende ser urgente o funcionamento do centro, de modos a serem concluídos os processos que chegam ao julgado de menores. Já retirou todos os seus meios e o objetivo que estava a ser utilizado. Está agora a fazer algumas obras para voltar a pôr as instalações conforme encontrou quando foi entregue, para então, acabando isso, entregar ao Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça então tratar de conformar o que falta para a sua colocação em funcionamento. Como disse, é necessário, é fundamental, tanto o centro de internamento como o centro de observação dentro do julgado de menores, porque o trabalho depois não fica concluído. O Centro de Internamento de Menores está localizado na comuna do Calumbo, município de Viana. O Conselho Nacional de Ação Social está a apresentar aos seus parceiros sociais a Política Nacional para a Primeira Infância em Angola, que está alinhada à Agenda 2030 sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A Susana Ângelo está a acompanhar este evento e traz mais detalhes. Susana, boa tarde, é consigo.
Boa tarde, Celestina Zola. Boa tarde extensivo também aos telespectadores. A primeira infância é, de resto, a etapa mais importante da vida de uma criança. Entende-se também que é nesta fase dos 0 aos 5 anos que ela cria as memórias que influenciam a construção da sua personalidade. Daí, por isso, o Ministério da Família e Promoção da Mulher estará a promover este encontro com os seus parceiros sociais e também vários setores do nosso governo, com vista a impulsionar a implementação da Política Nacional para a Primeira Infância em Angola. Nós vamos muito rapidamente conversar com Ângelo Cambera, é secretário executivo do Conselho Nacional de Ação Social. Senhor secretário, qual é aprovada que está então a Política Nacional para a Primeira Infância? Que necessidades das crianças vai atender? Obrigado. A Política Nacional da Primeira Infância foi aprovada recentemente pelo Executivo angolano e ela aborda um conjunto de ações que devem ser desenvolvidas a nível dos departamentos ministeriais, governos provinciais, administrações municipais. E aqui nós queremos destacar as ações ligadas à educação pré-escolar, está relacionada à educação da criança pequena, estamos a referir dos 0 aos 5 anos. Estamos também a falar das ações ligadas à saúde infantil, não é? Quer do ponto de vista da construção de infraestruturas que atendem a criança. Estamos a falar de ações ligadas à própria proteção social da criança, que é o reforço das competências das próprias famílias no cuidado das crianças do 0 aos 5 anos. Estamos a falar também das questões ligadas àquelas crianças que infectadas e afetadas com o VIH-Sida. Estamos a falar também das ações do combate à violência contra a criança, e aqui estamos a nos referenciar as questões ligadas, por exemplo, à fuga à paternidade, o abuso sexual, porque nós estamos a ver agora também crianças pequenas a determinada idade de serem abusadas sexualmente. Então, um conjunto de ações que vão ser desenvolvidas de forma articulada, quer com os parceiros, aqui estamos a falar da sociedade civil e do setor privado, para começarmos então a dar uma resposta a um desenvolvimento pleno das nossas crianças. Doutor Ângelo, estamos a falar de um documento que vem se juntar a outros instrumentos que já existem, por exemplo, os 11 compromissos da criança, temos também aí os direitos da criança. Afinal, qual é a situação das crianças no nosso país, o estado das crianças da primeira infância? Bom, a situação da criança na primeira infância no país, ela não difere muito de todas as crianças. Mas qual é a situação? A situação, nós estamos em alguns aspectos, nós estamos bem, não é? Nós estamos muito avançados nas questões ligadas à saúde, nós estamos muito avançados nas questões ligadas ao registro do nascimento, já se atribui até bilhete a crianças menores de idade, nós estamos a falar do registro a nível de hospitais e maternidades, nós estamos a falar também do próprio reforço das competências familiares. Agora precisamos também rever um pouco aquilo que são os nossos compromissos ligados à educação da primeira infância. Aqui estamos a falar concretamente no aumento de creches, no aumento de centros infantis comunitários. Esse ainda é um grande desafio que o Executivo, penso que com a aprovação desse instrumento, vai conseguir dar uma resposta muito concreta para essa faixa da idade. Muito obrigada. Secretário Executivo do Conselho Nacional de Ação Social, Ângelo Cambera, dando conta aqui que ainda há muitos desafios para aquilo que é a criança na primeira infância. É um assunto que nós vamos trazer ao detalhe nos próximos serviços de informação da rede Girassol. Song Magalhães, Susana Ângelo, boa tarde. Boa tarde, Susana Ângelo.
E vamos falar do Censo Geral da População. As Forças Armadas angolanas e a Polícia Nacional vão garantir total apoio e segurança com 120 mil efetivos mobilizados. 16 mil estarão diretamente ligados aos recenseadores. A operação, considerada complexa, vai envolver mais de 92 mil, ou seja, mais de 92 mil profissionais, segundo o Instituto Nacional de Estatística. As Forças Armadas angolanas vão garantir total apoio ao Censo Geral de 2024, conforme anunciado pelo Ministro de Estado, Francisco Furtado, na 16ª edição do Café Cipra. Mas há de destacar-se aqui o papel que têm desempenhado as Forças Armadas, particularmente a Força Aérea e o Exército, no apoio à realização deste evento, porque em diferentes condições e áreas do país, as condições de acessibilidade, as dificuldades encontradas na localização de localidades novas, criadas depois de 2014, vão ser aqui referenciadas depois pelo diretor-geral do INE, mas estas condições encontradas criaram sérias dificuldades para que os técnicos e recenseadores, tanto durante o censo piloto como durante o mapeamento e levantamento cartográfico, encontrassem sérias dificuldades de acesso a determinadas regiões do país. Além disso, a Polícia Nacional assegurou que cerca de 120 mil efetivos estarão envolvidos no censo de 2024, sendo que mais de 16 mil agentes irão atuar diretamente com os recenseadores. Para além do censo a decorrer, vamos ter preocupações de segurança pública no geral. Por isso é que estão indicados só para acompanhar o censo os agentes censitários, 16 mil polícias. Portanto, todo o resto das forças policiais têm tarefas de segurança pública geral. As cidades vão continuar a ser policiadas enquanto há agentes ligados diretamente a essa atividade. Isso não impede que todos os outros agentes prestem atenção ao censo que está a decorrer. A operação, descrita como complexa pelo diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística, envolverá mais de 92 mil profissionais. Queremos aqui confirmar a informação passada pela PESA em relação ao número de profissionais envolvidos nesta operação, que estamos à volta dos 92 mil. Assistentes técnicos provinciais, assistentes técnicos municipais, assistentes técnicos comunais, assistentes técnicos locais, informáticos regionais, informáticos municipais, informáticos comunais e os agentes recenseadores. Os homens com 2 ou mais famílias serão contabilizados apenas num único agregado familiar, evitando que sejam registados mais de uma vez como indivíduos distintos. Não podemos fazer uma dupla contagem. Ou seja, se ele for contado como população num agregado, não deverá ser contado como população num outro agregado. Mas não significa dizer que ele não seja responsável do outro agregado. Portanto, a questão aqui é muito prática. Portanto, ele vai ser contado onde estiver. O censo não afetará o funcionamento de escolas e locais de trabalho, conforme informado pelo Ministro do Planeamento. O censo vão ser 30 dias e não justifica que no dia 19, onde nós vamos direcionar os nossos esforços para os casos especiais, um deles foi aqui citado, o caso dos sem-abrigos, prisões, quartéis, etc. Ele vai decorrer durante os 30 dias e por isso não há necessidade de dia 19 nós fazermos tolerância de ponto. Isso quer dizer que não só haverá aulas, também como vamos trabalhar. O levantamento de dados é essencial para o desenvolvimento de setores-chave do país e visa atender às principais necessidades da população, com foco em áreas como educação, pobreza e gênero.
E avizinha-se aí o fim de semana prolongado para a comemoração do Dia do Herói Nacional, que se assinala a 17 de setembro. Na província do Huambo, a taxa de ocupação de quartos e camas em estabelecimentos hoteleiros e aldeamentos pode chegar a 100%, garantiu o diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos. O detalhe é com Fidel Custódio. Boa tarde. Boa tarde, Celestina Zola. Uma saudação extensiva também ao telespectador. Cá estamos a responder a partir do Centro Cultural Manuel Rui para olharmos essencialmente para o turismo, o movimento deste fim de semana prolongado, em que estamos a celebrar então o Dia do Herói Nacional, a 17 de setembro, e para dados concretos relativamente ao movimento de pessoas, de cidadãos, quer nacionais como estrangeiros, que escolheram a província do Huambo para este fim de semana prolongado. Eu vou à conversa com o diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, Jeremias Chisanga. Muito boa tarde, já obrigado por esta disponibilidade. O Huambo com muitas ofertas para o turismo interno. Sim, de facto, obrigado pela oportunidade. Muitas ofertas, nós estamos duplamente a celebrar as festas da cidade do Huambo e, acima de tudo, também as jornadas do 17 de setembro, Dia do Herói Nacional. E para este fim de semana temos a prova de automobilismo e motorizada, e este é o principal atrativo que então vai fazer com que o Huambo esteja cheio. Como tem sido o número de turistas que normalmente visitam o Huambo mensalmente? Bem, o número é muito alto. Eu não posso precisar aqui números concretos, mas o Huambo, em termos de ocupação, em termos de registro turístico, os nossos fins de semana têm sido muito movimentados, e temos aquilo que é a lotação total das 4.500 camas que a província tem, estão lotadas. Vamos olhar para os diferentes pontos turísticos que a província tem. Quais são as nacionalidades estrangeiras que mais visitam os nossos pontos turísticos? Bem, portuguesas, sul-africanas, namibianas, zimbabuianos, portanto são as que mais frequentam aqui. Mas a par disto temos britânicos, holandeses. O local mais visitado no Huambo? As pedras Candumbo, a Pedra Alemão, a zona do Quando. Aquela zona do Quando é tida como um polo de desenvolvimento turístico, também muito visitado. Aqui no município da Kaala, desde o Morro Mbangela, o turismo religioso é muito frequente, o túmulo do Huambo Kalunga, as pedras Ngandalacau, a própria barragem do Gove, aqui dentro o Largo Dr. Antônio Agostinho Neto, o Jardim da Cultura. Morro do Moco, o acesso não é tão fácil assim. Sim, mas ainda assim temos um número considerável de turistas que visitam o Morro do Moco, passando pelas águas quentes, as águas frias e o Monte Louville. Para além e todos os dias tem turistas, a Umbalambalundo. Obrigado, diretor provincial do Gabinete da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos. O Huambo com os hotéis com uma taxa de ocupação 100%, por conta também dos 112 anos que a cidade celebra. Muitos turistas visitam a província neste período, quer cidadãos nacionais como também estrangeiros, vindos de diferentes pontos do mundo. Com imagens de Domingos Ndandula e Fidel Custódio, a partir do Huambo. Boa tarde, Fidel Custódio. A província do Huambo preparada para receber turistas durante este fim de semana prolongado. E vamos continuar a falar de turismo aqui no Hoje Notícias. Por hora voltamos a Luanda. O MPLA está a realizar um ato em homenagem ao primeiro presidente de Angola, Dr. Antônio Agostinho Neto. A vice-presidente do MPLA, no caso, Luísa Damião, orienta o ato, que é presenciado pela antiga primeira-dama da República, Maria Eugênia Neto. O Alberto Capitão está a acompanhar esta atividade e traz outros detalhes. Boa tarde, Capitão.
Alberto Capitão. Já voltamos ao contacto do Alberto Capitão. Por hora, continuamos a falar de turismo. A bacia do Okavango Zambeze, uma das regiões mais ricas em biodiversidade de África, vai receber maior atenção do governo angolano para a promoção do turismo. Em entrevista exclusiva à Rede Girassol, o diretor nacional do turismo revelou que o primeiro passo no processo será a construção e a melhoria das vias de acesso. Angola tem uma riqueza de lugares ainda por explorar, que, se bem aproveitados, podem transformar o setor turístico do nosso país. Um desses destinos promissores é a bacia do Okavango Zambeze, que está agora em foco na agenda do governo angolano. Segundo o diretor nacional do turismo, a construção de vias de acesso para a região poderá facilitar a entrada de turistas e impulsionar o desenvolvimento turístico. Há um projeto que consiste na construção de postos fronteiriços, que é, na verdade, um elemento fundamental para podermos atrair os fluxos turísticos que vêm dos países vizinhos. Precisamos desses postos fronteiriços, mas também há já um projeto de construção da estrada nacional para que possa então permitir a mobilidade entre Menongue e as zonas mais recônditas na província do Cubango, particularmente na zona do Bico de Angola, onde temos uma grande concentração da vida selvagem, que é o principal atrativo para os turistas que visitam a região do Okavango, particularmente nos países vizinhos. O turismo interno cresceu cerca de 20% este ano, mas ainda há pouca afluência de cidadãos nacionais interessados em desenvolver o turismo. Este ano, nos primeiros 6 meses, já estamos com 70 mil turistas que ocorreram às nossas fronteiras, um aumento de cerca de 20% relativamente àquilo que foi os dados registrados o ano passado. Os custos das passagens, seja para viagens por terra, no ar ou até mesmo no mar, estão elevados. O governo angolano está ciente desta situação e trabalha para encontrar soluções que possam tornar o transporte mais acessível. Aqui é de facto um elemento preocupante, porque conhecemos hoje a capacidade econômica das pessoas, não é? E devemos fomentar, na verdade, a prática do turismo interno. E para que fomentemos, devemos, enquanto operadores turísticos ou operadores de transporte, procurar aumentar o número de transportes, o número de frequências, quero dizer, e procurar manter o preço ou, quiçá, até baixar relativamente o preço, porque isso vai permitir com que mais pessoas acorram aos serviços de transporte. É, na verdade, uma estratégia econômica, né, de gestão, que deveria ser adotada pelas operadoras de transportes. Estamos de volta. A falta de certificação dos produtos nacionais exportados para o exterior tem dificultado os empresários que apostam na exportação dos produtos nacionais. O assunto reúne em Luanda empresários para encontrar soluções. A Manuela Costa traz outros dados. Manuela, boa tarde. Mais longe. E fez a certificação do... Boa tarde a todos que nos acompanham a esta hora. Falamos a partir da IPEX, aqui onde acontece este primeiro workshop sobre certificação da exportação de negócios de Angola, e que estão aqui a participar vários oradores e também pessoas ligadas a este segmento. Eu vou agora à conversa com Marlene José, que é fundadora da Foodcare. Muito boa tarde, está a falar em direto para o Hoje Notícias. Como é que está a Foodcare em matéria daquilo que são os produtos de Angola que têm sido exportados para o exterior? Bem, nós temos a certificação para exportar desde outubro de 2022.
O ano passado foi um ano experimental para vários mercados e neste ano estamos a aprofundar aquilo que é a matéria-prima para aumentar o número de exportações. Estamos em setembro, nós já fizemos 8 exportações, mas até aqui constitui apenas 15% daquilo que é a demanda que nós temos tido, tudo por causa da matéria-prima. Portanto, nós agora temos que fazer um investimento grande a nível da cadeia de abastecimento com um grupo de agricultores para que não falte matéria-prima para a exportação. Os produtos de Angola têm tido boa aceitação no exterior. Como é que tem sido? Nós trabalhamos com produtos tradicionais africanos, portanto trabalhamos com o mercado da saudade. Não existia muito, ou quase não existia produção nacional que fosse para fora daquilo que é o nosso produto africano tradicional. Portanto temos estado a levar para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá. Estamos agora a fechar, ou vamos começar a produzir um contentor para a Nova Zelândia de mandioca congelada. É a primeira vez que fazemos mandioca congelada. Há uma procura muito grande. O uso da mandioca tem crescido para produtos inimagináveis que nós não temos noção, como é usado para fazer nos gelados, para os desodorizantes em pomadas. Tem muitos usos. Então estamos a crescer a nível do conhecimento dos usos da mandioca e a partir daí vão surgindo vários outros mercados onde nós pretendemos entrar. O mercado é grande, a África terá um papel, ou tem um papel muito importante, porque outras latitudes como a África do Sul, Ghana, Quênia, têm estado a fazer grandes exportações e nós também temos produto para o fazer, mas precisamos que os nossos produtos estejam adequados às exigências internacionais. Okay. Obrigada, Eva. Aqui as palavras de Marlene José, que é a fundadora da Foodcare, que participa aqui deste primeiro workshop sobre certificação de exportação de negócios em Angola, um evento, um encontro que junta aqui vários empresários e que acontece pela primeira vez no nosso país, onde vão, por esta altura, recolhendo opiniões e ideias de como podem fortalecer este setor através da certificação. Outras notas deste encontro que acontece aqui levaremos nos próximos serviços noticiosos da Rede Geração. Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Manuela Costa. Mais de 400 instituições em Angola já aderiram ao selo criado pelo Instituto Nacional de Apoio às Micros, Pequenas e Médias Empresas, com o objetivo de incentivar a inclusão dessas empresas aos processos de contratação pública. Apesar dos esforços na digitalização dos processos, o Serviço Nacional de Contratação Pública fala ainda da falta de rigor e transparência nas contratações. O Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas registrou até ao momento mais de 400 instituições empresariais que aderiram ao selo feito em Angola. Os dados que nós temos apontam para mais de 400 empresas já aderentes a este instrumento, o selo feito em Angola, e mais de 1.600 produtos já com selo feito em Angola. Mas para além deste dado, ficamos também com a sensação de que o diálogo, a sensibilização, o monitoramento, a fiscalização do cumprimento deste instrumento no que concerne às compras públicas é fundamental. O Serviço Nacional de Contratação Pública destacou melhorias na área com a implementação de procedimentos eletrônicos, o que aumentou o número de processos registrados. Estamos a falar de um aumento de aproximadamente mais 40% em relação ao semestre anterior. Esse semestre nós registramos 1.146 procedimentos de condução pública, sendo que a nível dos governos provinciais, administrações municipais, têm sido cada vez mais lançados os procedimentos de condução pública e procedimentos concorrenciais, o que nos deixa satisfeitos. No entanto, Vicente Soares, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, afirmou que os níveis de rigor e transparência na contratação pública ainda não atendem totalmente às expectativas para micro, pequenas e médias empresas. A verdade é que a contratação eletrónica vai ser a via. Aqui é mais fácil porque o homem tem sempre a tendência de puxar a brasa para a sua sardinha.
a contratação eletrónica bane esta potência e, portanto, achamos que será melhor, mas há zonas que ainda não é possível fazer-se isso. O importante é que, quando a lei sai, é de cumprimento obrigatório. E aí penso que o IGAI devia também intervir, para além do próprio Ministério das Finanças, que tem a Direção Nacional da Contratação Pública. O IGAI também devia intervir para ver as entidades públicas se estão a cumprir exatamente com aquilo que é a lei e aquilo que é o decreto presidencial, cujo objetivo é estimular, fortalecer as micro, pequenas e médias empresas. A continuidade dos esforços para aprimorar a transparência e a eficiência na contratação pública será crucial para garantir que as micro, pequenas e médias empresas possam operar num ambiente mais justo e competitivo. O Unicef recomenda ao executivo angolano maior investimento nos setores da saúde, educação, saneamento básico, com vista ao desenvolvimento do país. As recomendações constam das análises orçamentais do OGE 2024, apresentadas nesta quinta-feira aqui em Luanda. Os anos passam, mas o debate sobre a necessidade de ser feita uma maior aposta no setor social mantém-se. Convenções internacionais recomendam que 20% do OGE de cada país seja dedicado à educação e 15% ao setor da saúde, o que ainda não acontece em Angola. Dentre os muitos fatores, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, aponta o peso da dívida pública de Angola no Orçamento Geral do Estado como uma das causas do baixo investimento no setor social. O governo usa do Orçamento Geral do Estado para pagar a sua dívida, o que limita, portanto, o valor que fica para todas as obrigações governamentais, que não é só o setor social, também tem o setor económico, a questão da defesa e da segurança, são também sectores fundamentais e importantes para o país, pelo que nós compreendemos que há essa limitação orçamental. O governo tem de ter muita capacidade de agilidade para garantir, pelo menos, que há este equilíbrio orçamental. Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, a situação é ainda mais preocupante pelo facto de os setores da saúde e educação executarem abaixo das dotações financeiras que recebem a quando da aprovação do orçamento. As despesas com a educação, a execução, está na casa dos 60%. Isto é, o governo diz que vai gastar 100, mas depois só gasta 60. Por exemplo, com a defesa e a segurança acontece o contrário. O governo diz que vai gastar 100 e depois gasta 160. Portanto, nós temos, resumindo, nós temos que ter, a dívida é um fardo, é sim senhora, então o que é que nós temos que fazer? Reduzir o endividamento. Reduzir o endividamento é o quê? É ver bem quais são as prioridades e ter muita cautela quando nos estamos a endividar. As verbas cabimentadas para a proteção social e a saúde estão longe de responder à demanda. Temos os problemas da locomoção das pessoas com deficiência, os meus colegas cadeirantes. É uma situação muito difícil, porque os meios que hoje, até hoje, que o nosso governo importa, são meios que não dão solução e tem estado a provocar grandes problemas de formação do corpo humano. Vimos reduzir de 6,9% o orçamento para o setor da saúde no ano de 2023 para 5,9% no ano de 2024. Estamos agora já no mês de setembro, mas os relatórios parciais, pelo menos o primeiro semestre, mostra uma execução que está a rondar em torno de 40%. Isto é bastante preocupante. Os informes analisam a dimensão e a composição das dotações orçamentais atribuídas ao setor social, focados na realização dos direitos da criança, saúde, educação, água e saneamento, proteção social e proteção da criança. O representante do Unicef em Angola, Antero de Pina, revela ser também importante que as autoridades investam mais no combate às grandes endemias, com realce para a malária. Tem uma implicação séria na saúde e a saúde tem uma implicação séria na economia, porque quando as pessoas ficam doentes de malária em casa, não estão a produzir. Então vai ter um impacto, é como com um ciclo vicioso. De não atacar os problemas da saúde pública, as pessoas são menos produtivas e o país sofre com essa baixa produtividade. Pelo que o governo, nessa perspectiva, tem de ter muita atenção.
E da atualidade internacional, 6 meses depois de ter sido eleito presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye anunciou a realização de eleições antecipadas a 7 de novembro, depois de ter dissolvido o parlamento do país. Segundo os analistas, Faye, cujo partido não dispõe atualmente de maioria no parlamento, tem grandes hipóteses de a obter. A ação foi denunciada pela plataforma de oposição Benno Bokk Yakaar, liderada pelo antigo presidente Macky Sall, que acusou Faye de perjúrio. Faye, 44 anos, o líder mais jovem do Senegal, venceu a votação em abril, poucos dias depois de ter sido libertado da prisão, juntamente com o primeiro-ministro Ousmane Sonko, e prometeu uma série de reformas profundas para melhorar o nível de vida no país, que tem uma das taxas de inflação mais elevadas da África Ocidental. Prometeu também acabar com a corrupção e garantir à população uma maior quota parte dos recursos naturais do Senegal. Mas estas promessas ainda não se concretizaram. Faye e Sonko dizem que o fato de o seu partido não ter maioria no parlamento os impediu de levar a cabo as mudanças. Todos os anos, milhares de pessoas deixam o Senegal em direção à Europa em busca de melhores oportunidades econômicas. As expulsões de diplomatas, tanto ocidentais a trabalhar na Rússia como russos a trabalhar em países ocidentais, tornaram-se cada vez mais comuns desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em larga escala em fevereiro de 2022. As autoridades da Rússia decidiram retirar as credenciais e expulsar 6 diplomatas britânicos acusados de espionagem. Segundo os serviços secretos russos, os 6 altos funcionários foram enviados para a Rússia por uma divisão do Ministério Britânico dos Negócios Estrangeiros, com o objetivo de infligir uma derrota estratégica da Rússia. Numa reportagem, a televisão estatal russa diz que os diplomatas tiveram encontros com grupos de defesa dos direitos humanos considerados agentes estrangeiros, um rótulo dado habitualmente a figuras ou organizações críticas do Kremlin. O porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, ou seja, a porta-voz Maria Zakharova, disse concordar com a decisão de expulsar os diplomatas, referindo que a Embaixada Britânica em Moscou tinha ido além dos limites estabelecidos pela Convenção de Viena. Esta decisão acontece enquanto o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, visita Washington para um encontro com o presidente norte-americano Joe Biden para discutir o tema da Ucrânia e a eventual autorização de usar armas ocidentais para atingir alvos na Rússia. As negociações entre Bruxelas e Pequim sobre a disputa em torno dos veículos elétricos entraram na reta final antes de uma votação decisiva. A Comissão Europeia rejeitou formalmente uma proposta apresentada pelos fabricantes chineses de veículos elétricos para colmatar a diferença de preços entre eles e os concorrentes da União Europeia. A diferença é essa que Bruxelas argumenta ser o resultado direto dos vastos subsídios concedidos por Pequim a este setor. Os compromissos de preços são um instrumento comercial que as empresas podem utilizar para aumentar o preço e controlar os volumes das suas exportações a fim de evitar os direitos aduaneiros anticonvencionais. Anti-subvenções. No caso, estes são precisamente os tipos de mecanismos que os veículos elétricos fabricados na China poderão em breve enfrentar quando entrarem no bloco. A Comissão analisou exaustivamente essas ofertas com base nas regras da Organização Mundial do Comércio e nas regras anti-subvenções da União Europeia. Daqui a pouco vamos olhar a feira de tecnologia dos estudantes do ITEL, que trazem propostas interessantes de projetos para impulsionar a economia digital. O intervalo é curto. Volte connosco.
E voltamos às notícias. O MPLA está a realizar um ato em homenagem ao primeiro presidente de Angola, Dr. António Agostinho Neto. A vice-presidente do partido MPLA, Luísa Damião, orienta o ato, que é presenciado pela antiga primeira-dama, Maria Eugênia Neto. O Alberto Capitão está a acompanhar e traz outros detalhes. Capitão, boa tarde, uma vez mais. Ora bem, boa tarde, Celestina Zola. Esperamos que desta vez seja perfeito o sinal. Vamos falar sobre este ato que visa o lançamento das jornadas para a comemoração de mais uma data natalícia do primeiro presidente da República de Angola e também do MPLA, António Agostinho Neto, que teve uma passagem por vários setores da vida pública, desde a cultura, à saúde e também a política. Agostinho Neto, que está a ser homenageado hoje aqui na sede de eventos do MPLA, no Futungo de Belas, numa atividade orientada pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, que no seu discurso de abertura destacou as várias facetas de Neto, que inspirou e continua a inspirar a juventude angolana. Vamos agora à conversa com a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. Doutora Luísa, Agostinho Neto, e como disse no seu discurso, deve continuar a inspirar a juventude. O que é que falta ainda os jovens angolanos conhecerem daquilo que foi e continua a ser Neto? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu devo dizer que os ideais do Dr. António Agostinho Neto são transversais, porque eles interpelam toda a vida política, económica, social e até cultural, e por isso mesmo nós devemos continuar a promover e a divulgar a obra do Dr. António Agostinho Neto, para que as novas gerações tenham o conhecimento do quanto custou a liberdade, quanto este filho de Angola, este patriota, este médico profundamente humano, este incansável servidor do povo, deu o seu contributo para que Angola hoje fosse um país livre e independente e pudesse inscrever-se no Concerto das Nações como sujeito do direito internacional público. Hoje nós temos a nossa soberania e devemos tudo isso ao primeiro presidente da República de Angola, o Dr. António Agostinho Neto, que devemos recordá-lo todos os dias, e recordar Agostinho Neto é colocar em prática os seus ensinamentos. Ele tinha a célebre máxima segundo a qual o mais importante é resolver os problemas do povo. E penso que cada angolano deve todos os dias interiorizar esta máxima no seu comportamento, na sua forma de estar, no seu local de trabalho, e até enquanto estudante, Agostinho Neto foi um exemplo para as novas gerações, porque foi um estudante brilhante, foi um homem de cultura, um homem também da massificação do desporto escolar. Portanto, tinha várias dimensões, o Agostinho Neto, um líder visionário, e nós devemos todos os dias honrar a memória do primeiro presidente de Angola, o Dr. António Agostinho Neto. Disse também que Neto, nestas várias dimensões, tinha a de enaltecer a figura da mulher, um desafio que também continua patente na sociedade, e de todos trabalharem para que construamos Angola sonhada por todos e por Neto, fundamentalmente. Efetivamente, ele defendia que a independência de Angola passava também pela emancipação da mulher, e é um princípio que até hoje está vigente, e nós podemos ver hoje o progresso que foi alcançado pelas mulheres. Em todos os domínios da vida nacional, as mulheres estão representadas no poder executivo, no poder legislativo e no poder judicial. As mulheres participaram nos campos de batalha também para a luta da nossa independência, são guardiãs da paz. Depois da conquista da paz, as mulheres se converteram em guardiãs da paz, são promotoras do desenvolvimento, são educadoras por excelência, e tudo isso nós encontramos no grande legado que o Dr. António Agostinho Neto nos deixou. O presidente João Lourenço tem sido um defensor incansável da promoção das mulheres, de valorizar o potencial das mulheres e colocá-las por mérito aí onde elas podem dar o seu verdadeiro contributo no desenvolvimento deste nosso país, que nós queremos cada vez mais inclusivo, mais próspero, mais desenvolvido e mais moderno.
Muito obrigado. As palavras da vice-presidente do MPLA, doutora Luísa Damião, que fala aqui neste ato que homenageia o primeiro presidente da República de Angola, António Agostinho Neto, também conhecido como o poeta maior e o médico que esteve sempre ligado à cura de muitos pacientes. Ora, António Agostinho Neto, que tem o seu dia de celebração oficialmente a 17 de setembro, estas festividades vão decorrer durante todo o mês de setembro. Este é, de resto, um dos atos, dos pontos mais altos desta jornada que visa homenagear António Agostinho Neto. Dar nota que nesta atividade a sua viúva Maria Eugênia Neto recebeu das mãos dos pioneiros da OPA uma coroa de flores que simboliza esta homenagem que é feita ao primeiro presidente de Angola independente, António Agostinho Neto. Nós vamos olhar para outras nuances deste evento no Girassol Jornal. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão. E assim chegamos ao fim deste Hoje Notícias de sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Obrigada pelo carinho da sua audiência e não perca a seguir o Desporto na Rede com Júlio dos Santos. Boa tarde e até amanhã.